Olá, querido jovem, você que nos ouve, tenho a grata satisfação de hoje estar aqui com você. Você não vai poder me ver, mas vai poder me ouvir. Eu tenho aqui, hoje nós vamos fazer sobre a escola bíblica, né? A lição número 12 do primeiro trimestre de 2019. Convido a todos vocês, jovens de Ituporanga, a participarem então da nossa escola bíblica, né? Bereia News, né? Aqui em Ituporanga, na cidade de Ituporanga, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Sede, todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Você, jovem de Ituporanga, é nosso convidado. A escola bíblica não só ensina em relação à nossa vida espiritual, mas ela também nos ajuda em relação à vida. Então hoje nós vamos ver a lição de número 12, né? Que vai falar sobre o código de ética de Jesus. Esse é o tema da lição. O texto bíblico está lá, está baseado em Mateus 7, capítulo 7, versículo 12, que diz: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, esse é o texto bíblico da nossa lição de hoje e está baseado em Mateus 7, capítulo 7, né, versículo de número 12. A síntese: ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. Olha só, ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. Então veja que aí é um chamado a uma vivência prática do Evangelho, né? É um chamado a um testemunho de vida que deve ser apresentável lá fora por aqueles que se intitulam como cristãos. Para mim e para você que somos jovens intitulados como cristãos. Vamos lá! Introdução. Nesta lição veremos lições que Jesus abordou sobre a prática cristã na vida diária, né? Então, nós vamos ver textos importantes. Esse texto de Mateus está baseado dentro do Sermão do Monte. E dentro dele nós vamos ver alguns temas importantes sobre a prática da vida cristã diariamente. Então nós somos cristãos não só na igreja, mas na rua, no trabalho, na família, em todos os lugares. Como os ensinamentos de Jesus, o cristão desenvolve na prática? Felicidade, testemunho cristão, disciplina espiritual. Então são algumas características que vão se encontrar naqueles que vivem o Evangelho, naqueles que são cristãos, que realmente entregaram sua vida para Cristo. Eles vão ter algumas características: felicidade, testemunho cristão e disciplina espiritual. Disciplina na oração, no jejum, no estudo da palavra, no momento de devocional. São só algumas características, existem outras, é óbvio, mas aqui a gente trouxe 3. Então são algumas das temáticas discutidas por Jesus no Sermão do Monte que nós vamos ver num trecho dessa lição. Obviamente não vou abordar toda a lição porque não temos tempo para isso, mas aquilo que nós vamos estar abordando alguns temas aqui bastante importante e eu gostaria que você prestasse atenção. Então, em resumo, a introdução vai nos mostrar que ser cristão é apresentar diariamente o caráter de Cristo, aonde nós estivermos, né? Na rua, no trabalho, enfim, na casa onde a gente mora com a nossa família, na igreja onde a gente congrega. A gente vai ter algumas peculiaridades diferentes de uma pessoa que não tenha Cristo no seu coração, né? Então é muito importante a gente ter consciência disso. Nossa vida devocional, tópico 1 da lição, né? Para com Deus. A primeira perguntinha que eu tenho para fazer aqui é: como anda o teu devocional, né? Você tem tirado um momento do seu dia para separar, para fazer orações, para estudar o Evangelho? Você tem separado um período da sua semana, do seu mês, para fazer um jejum, para se aproximar mais de Jesus, para conhecer mais o Senhor das nossas almas? Como você tem sido? Olha só, em suas palavras, Jesus dedica um considerável tempo para discutir as questões das práticas devocionais cotidianas. São elas a oração, o jejum e obras de generosidade. Então, Jesus ele mostrava uma certa preocupação com essas práticas, né? A prática da oração, a prática do jejum e obras de generosidade que era peculiar ao cristão.
que ele ensinava e que ele também fez, e deixando o seu exemplo, né? Então nós jovens, nós temos que ter uma prática devocional. Nós precisamos reservar um período do nosso dia para oração, nós precisamos reservar um período para jejuar, e também não podemos nos esquecer da generosidade, da prática das boas obras. Paulo vai dizer que a fé, nós não somos salvos pela prática de obras, mas Tiago vai dizer que pela fé que nós temos em Jesus, nós vamos produzir boas obras. Então veja que é importante e é uma característica de um cristão que entregou sua vida a Cristo, produzir boas obras, ser generoso, dividir com os outros aquilo que possui, ajudar o próximo nas suas necessidades. Então é algo que Jesus espera de mim e de você, você jovem, você que está nos ouvindo neste momento, essas três coisas principais, básicas, né? Que é a oração, jejum e obras de generosidade. O que mais, ó? Ponto importante a destacar, ó. Você ora com qual objetivo? Qual é o objetivo que você ora? Você dobra os seus joelhos, mas qual é o objetivo de dobrar os seus joelhos? É para pedir, é para adorar, para ter mais intimidade com Deus? O propósito da oração é nós termos uma comunhão com Deus, nós mantermos um bom relacionamento com Deus, sintonia com Deus. Então, o nosso propósito da oração está lá em Lucas capítulo 11, quando os discípulos pedem a Jesus que ensinasse-os a orar, e Jesus dá uma lição para eles no Pai Nosso, ensinando eles a adorarem no ato da oração, ensinando eles a pedirem perdão, a perdoarem, a abrir seu coração, a adorar no ato da oração e não somente a pedir, a ter motivos egoístas de pedir algo para si próprio, para benefício próprio, mas também buscar com que a oração fosse um momento de ter um relacionamento com Deus, de conversar com Deus e buscar um crescimento espiritual. Então qual é o objetivo? Por qual motivo você ora? Pense aí. Será que você está orando com o propósito de ser íntimo de Deus ou de atingir os seus sonhos e as suas metas pessoais e particulares? Né? Será que nós não precisamos refletir sobre o propósito pelo qual nós dobramos nossos joelhos para orar? Segundo ponto importante, ó. Ao jejuar, você espera o quê? Né? O jejum, na verdade, é um ato de mortificar a nossa carne. É um ato onde a gente aprende a dominar os nossos desejos e impulsos carnais, os nossos desejos mais primitivos, né? E quando nós conseguimos dominar os nossos desejos mais primitivos através do jejum, da prática do jejum, né? Nós também conseguimos dominar os nossos impulsos, as nossas concupiscências carnais, também relacionadas com o pecado. Então a prática do jejum é algo muito sério que a igreja precisa realizar. Que nos dias de hoje, talvez entre a nossa juventude, entre os jovens, né, não seja uma prática tão praticável, vamos dizer assim, a prática do jejum, mas é algo muito importante, é algo bíblico, é algo que Jesus fez, que deixou exemplo para nós e que nós devemos fazer e que vai nos ajudar com certeza a dominar a nossa carne, os nossos impulsos, que nos impulsionam e que nos levam a cometer pecados, ok? Então, jejum e oração são algo que são importantes. Mas qual é o propósito? Precisa ter um propósito, né? E com qual propósito oramos e jejuamos? E o terceiro ponto importante é a generosidade que você pratica. Tem qual intenção? Agradar a homens ou agradar a Deus? Quer façais, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, assim diz a palavra. Então, quando fizemos algo, né, a Bíblia diz que quando nós damos uma oferta com a mão direita, que a mão esquerda não saiba, né? Então veja que a prática das boas obras é algo que eu e você fizemos no secreto, entre eu e Deus, entre você e Deus. E Deus, que vê tudo em secreto, que vê tuas orações, que vê as tuas consagrações, teu jejum e as tuas generosidades, este mesmo Deus há de te recompensar pela tua prática das boas obras.
Ó, a resposta das 3 perguntas precisa ser exclusivamente única, a glória de Deus. Então, você está orando, você está jejuando, você está fazendo a prática de boas obras, faça tudo para a glória de Deus. E assim Deus te recompensará, o nome do Senhor será glorificado. E tudo isso servirá de bênção para você e para a vida daqueles que são participantes dela. Vamos lá. 5 dicas, então, eu vou bater aqui um pouquinho sobre o devocional. 5 dicas para fazer um devocional. Tirar um momento com Deus. Vamos lá. Primeira, estabeleça um alvo e o descreva com detalhes. Ou seja, você vai determinar um alvo. Eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero ter um momento com Deus. Mas qual é o propósito disso? Você quer crescer espiritualmente? Você quer se tornar um ser humano melhor? Você quer desenvolver maturidade espiritual? Qual é o propósito? Descreva isso. Tenha um objetivo em mente. Saiba aonde você quer chegar. Olhe para o que você está vivendo neste momento. Talvez você está orando pouco, talvez você está se consagrando pouco, mas você vai traçar uma meta hoje. Qual? Eu quero orar mais, eu quero me consagrar mais, eu quero me tornar mais íntimo de Deus, eu quero ter mais revelação de Deus. Então, esse é o teu objetivo. Escreva com detalhes isso. Coloca num papel que você possa ver, que fique diante dos teus olhos. Isso vai motivar você. Pois nós seres humanos, a neurociência nos mostra, nos explica que para aprender algo ou para fazer algo nós precisamos estar motivados a tal. Então, escrever com detalhes aquilo que você quer, aonde você quer chegar, da onde você está, para onde você quer ir, é necessário que você tenha uma motivação para isso. Então escreva, coloque detalhes e isso com certeza vai ajudar você a melhorar a sua vida íntima com Deus. Vamos lá, tópico 2, determine um horário do seu dia. Antes de trabalhar, vou levantar 1 hora antes, 1h30, 2 horas antes, vou fazer meu devocional, vou estudar a palavra, vou orar. Ao longo da semana, dia tal, eu vou fazer um jejum. Isso vai ajudar você a ser determinado e a criar o hábito de orar, de estudar o evangelho e de tirar a prática do jejum. Então determine o horário do seu dia, de manhã, à noite, de madrugada, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, determina. Chegou aquele horário, você vai dobrar o seu joelho, você vai pegar a sua Bíblia, você vai orar, você vai ler o evangelho e com certeza você vai ser abençoado com isso. 3. Escolha um plano de leitura. Você vai ler a Bíblia toda? Vai ler num ano? Vai ler em 3 meses? Agora você vai meditar só no Velho Testamento, só no Novo Testamento? Ou vai meditar só no livro de Salmos? Ou vai meditar no Pentateuco? Ou vai meditar nos 4... Enfim, determine um plano de leitura. Estabeleça uma regra para você seguir. Isso vai ajudar você a ter organização para fazer com que esse plano saia do papel e se torne uma realidade, um hábito na sua vida. Então, hoje tem Bíblia, na internet você vai encontrar planos de leitura, tem Bíblia que tem planos de leitura de 3 meses, de 1 ano, de 6 meses. Então, você pode escolher aquele que se encaixa melhor dentro dos seus prazos, dos seus horários, ok? O importante é que você tire isso do papel e coloque em prática, hoje mesmo, amém? Tópico 4, sempre tenha à mãos um caderno ou um bloco de anotação, né? Uma caneta e um bloco de anotação. Para quê? Aquilo que você vai lendo, aquilo que Deus vai falando com você, você vai rascunhando, você vai escrevendo. E aquilo que você ouve no secreto, anuncia, compartilha. Use para evangelizar, use para pregar, use para escrever louvores que Deus vai te dar. Porque é um momento em que se você se colocar na presença de Deus, Deus vai falar com você. Foram nesses momentos que Davi escreveu os salmos. Foram nesses momentos que Davi fez as suas melhores adorações a Deus. Foi nesses momentos que homens de Deus foram inspirados. Então tenha sempre à mão um papel, um caderno, um bloco de anotação, enfim, que você possa rascunhar, escrever aquilo que Deus vai falando com você neste momento. E por último, selecione um versículo para a sua meditação ao longo do dia. Então, de tudo que você vai ler, de tudo aquilo que Deus vai falar, você vai selecionar algo, um versículo, uma mensagem, algo que Deus falou com você, algo que tocou você, e ao longo do dia você vai passar meditando nesse versículo, nesse texto, naquilo que Deus falou com você nessas primeiras horas do dia. Eu, Luiz, particularmente, gosto de fazer meu devocional nas primeiras horas da manhã, assim que eu levanto, ou pelas madrugadas, e levo isso para o meu dia, e o meu dia se torna melhor, né? E aconselho você que faça o mesmo.
né, pela madrugada ou pelas manhãs, né? Assim que você levanta da sua cama, que você vai dar os primeiros passos, planejar o seu dia, que você faça um momento de devocional, e eu tenho certeza que o seu dia vai ser completamente diferente do que é quando a gente levanta e acaba não fazendo nenhum tipo de busca a Deus, né? Queria deixar um texto aqui para vocês que está lá em Jó, capítulo de número 8, versículo 5, diz assim, ó: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. E o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Aqui Bildade, né, refutando Jó, as palavras de Jó, né, e justificando Deus, né, dizendo que se Jó buscasse Deus de madrugada, né, pedisse a sua misericórdia, né, ele está dizendo certamente Deus o restauraria a sua morada, a sua justiça, né, e colocaria as coisas em ordem na sua vida. O princípio talvez não seria aquele que Jó esperava, mas o fim seria um fim de glória, um fim de bênção, ok? Então, olha só, devocional é uma prática. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, o texto da lição que nós estamos vendo aqui, ele tinha uma preocupação em que o cristão, em que aqueles que o seguissem, que fosse seu discípulo, viessem a ter uma prática diária de devocional. Então eu trouxe aqui 5 passos para você colocar em prática o seu devocional diário. Se você já faz, amém, continua fazendo, mas se você não faz, está aí uma ótima oportunidade para você começar a fazer. E que Deus com certeza vai abençoar a sua vida. Vamos adiante. Um hábito, vem pela disciplina, não nasce naturalmente. Então um hábito ele é criado por mim pela prática constante. Então, se eu fizer um dia de devocional, amanhã eu faço de novo, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, daqui a pouco isso vai se tornar um hábito. Ele não nasce naturalmente, ele é criado, e eu preciso determinar, eu preciso levantar do sofá, eu preciso levantar da cama e pôr em prática. E quando eu ponho em prática, ele passa a se tornar um hábito, ele passa a se tornar algo corrente na minha vida, e certamente isso vai me ajudar a crescer como cristão, criando maturidade espiritual, como também me tornando um ser humano melhor no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar e em todos os outros lugares onde eu estou inserido. Vamos lá, tesouros no céu, né? Jesus também falou sobre os tesouros do céu. Muitas vezes a gente dá prioridade, né, na nossa vida aos nossos sonhos, aos nossos projetos, e deixa às vezes a oração de lado, deixa às vezes o momento de adoração a Deus na nossa própria oração de lado. A gente acaba concentrando as nossas orações no pedir, né? Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo. Quando na verdade, o nosso propósito maior de oração é nos relacionar, criar intimidade com Deus, se aproximar de Deus, se relacionar com Deus de uma forma mais intensa, né? Então muitas vezes a gente acaba pedindo muitas coisas que vão nos beneficiar aqui na terra e deixa de lado muitas coisas que nos beneficiariam numa questão espiritual, né? Melhorando o nosso relacionamento com Deus, proporcionando uma transformação no nosso ser para nós vivenciarmos o reino de Deus. Então veja que até mesmo Jesus tinha uma preocupação com isso, né? Que tesouro é esse que nós temos no céu, né? Vamos ver, Jesus ensina-nos, a como entesourar, ou seja, isto é a maneira pela qual devemos administrar nossos bens e desejos. Então, todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos, metas a ser alcançadas, porém, isso não pode estar acima da minha relação com Deus e nem mesmo com o próximo, né? Porque a minha relação com Deus é mais importante, a minha salvação é mais importante do que eu realizar o desejo de ter uma casa, um carro, uma viagem internacional. Porque a minha relação com Deus vai mudar o meu ser, vai transformar o meu caráter para que um dia eu possa desfrutar da beleza e de tudo aquilo que Deus preparou para mim lá no céu. Então veja que os meus sonhos, eles não estão acima dos propósitos eternos de Deus. Embora Deus, através da oração, através do nosso relacionamento com Ele, nos abençoa, porque Ele também
veio para que nós tenhamos uma vida abundante na terra, de paz, de alegria, completa em todas as áreas. Porém, algumas pessoas acabam colocando os seus sonhos, seus desejos, suas metas de vida acima ou à frente dos princípios e dos desejos de Deus para nós. Então vejamos, ao ler as palavras de Jesus, certamente poderemos aprender a lidar com nossos sonhos com mais sabedoria. Afinal de contas, até em sonhos e palavras devemos ter prudência. Então veja, ao conhecer a palavra, a ter uma vida devocional, a ter um momento separado para falarmos com Deus, o próprio Cristo, o Espírito Santo nos ajuda a nos relacionar melhor com os nossos sonhos, com nossos projetos, né? Porque até mesmo quando buscamos estes e realizamos estes, devemos prestar contas um dia a Deus em relação a estes, né? Esses sonhos, esses desejos que se cumprem na nossa vida e a forma como nós administramos aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos abençoa. Então veja, nós precisamos ter prudência. E através da oração, através da nossa relação com Deus, nós conseguimos encontrar esse equilíbrio entre aquilo que é sonho e desejo nosso para vivermos aqui nessa terra enquanto Jesus não voltar, e ao mesmo tempo não deixar de lado a nossa vida espiritual, nosso crescimento espiritual. Então essa sabedoria para lidar com tudo isso, ela é proveniente deste momento devocional, que é muito importante. Por isso eu estimulo você a fazer, se você ainda não faz, e você que faz, a buscar neste devocional criar um equilíbrio, né, entre todas as coisas para desfrutar de uma vida plena, abençoada em todas as áreas. O que mais? Onde juntar tesouros, né? Onde devemos juntar tesouros? Tudo que há de bom e temos acesso tem apenas uma origem, ou seja, Deus. Isso é o que diz Tiago 1,17, né? Então tudo que é bom e que nós temos acesso enquanto ser humano, né? Tudo isso só vem de uma coisa, só vem de um ser, que é Deus. Então, veja, tudo que é bom Deus criou, tudo que é perfeito Deus deixou a nosso dispor. Gênesis 1,26, Deus criou o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança, e deu a esse homem o poder para dominar sobre o que foi criado. Então o homem tem esse desejo, ele pode dominar aquilo que está sobre a terra. Ele pode adquirir, ele pode usufruir de tudo aquilo que está sobre a terra. Porém, eles têm que saber que acima dele e acima disso está Deus, né? E acima disso tudo vem um relacionamento com Deus, que é primordial na vida de todo ser humano para poder desfrutar de tudo aquilo que nos cerca de forma sábia, de forma inteligente, e que lá no fim não vai trazer prejuízo à nossa vida espiritual, levando-nos à perda da nossa salvação, sendo que a salvação é o alvo principal, é algo muito importante para nós, ok? Que mais, mais do que realizar sonhos, adquirir bem, Jesus reflete em suas palavras a necessidade de reconhecer a repercussão eterna de tudo aquilo que fazemos, quer para o bem ou quer para o mal. Eclesiastes 12:14. Então veja só, o maior desejo de Cristo é que nós sejamos salvos, ok? O que mais ele quer? Que nós venhamos refletir através da sua palavra e da nossa relação com ele, né, a repercussão eterna de tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida, né? Vamos buscar um sonho? Amém. Mas qual a repercussão que isso vai fazer na nossa vida em relação à nossa eternidade, em relação à nossa salvação, em relação à nossa relação com Cristo? Isso vai repercutir de forma positiva ou negativa, né? Lá no fim, será que essa busca constante pelas coisas da terra não vão prejudicar a minha busca pelos tesouros do céu, pela salvação da minha alma, né? São algumas reflexões que através da palavra eu começo a pensar e começo a determinar ou trazer prioridades para a minha vida. Qual é a prioridade da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Né? É realizar os sonhos, é ter as realizações pessoais nessa terra, ou é ter um propósito de vida definido, de ser a imagem de Cristo, de ser um ser humano que se preocupa com o próximo, que pratica através da fé as boas obras,
que tem um relacionamento mais próximo com Cristo, isto vai mudar o meu relacionamento com as pessoas, vai me dar capacidade de me relacionar comigo mesmo, e consequentemente isso vai trazer benefício para todo um sistema no qual eu estou inserido. Então qual é o propósito? A repercussão eterna de tudo aquilo que fizemos, quer para o bem ou quer para o mal, eu encontro quando eu medito na palavra, quando eu tenho relacionamento com Cristo. Então pensa aí, qual é o tesouro que você está buscando? Ele é do céu ou ele é da terra? O que você busca na terra? Não estou dizendo que você não pode sonhar em ter uma empresa, em ser um empresário, em ser um médico. Enfim, você pode sonhar e deve buscar os seus sonhos, mas não deve colocar eles acima dos propósitos que Cristo tem para a sua vida. Porque isso, se você parar para pensar na repercussão que isso vai gerar para a sua eternidade ou para a sua vida espiritual, você começa a pensar que você precisa definir propósitos, princípios, né? Que seria o de orar, que seria o de estudar o Evangelho, de se consagrar a Deus. E quando a gente busca o reino dos céus, dá prioridade para o reino dos céus e sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas. O que está lá escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Para concluir então a minha fala aqui, as riquezas dos princípios ensinados por Jesus no Sermão da Montanha devem servir-nos de inspiração para tornarmos-nos pessoas melhores a cada dia. Então esse é o princípio de Cristo, que a cada dia nós venhamos nos parecer melhor com Ele, que a cada dia nós venhamos ser mais semelhante a Ele, e que quando buscamos, em primeiro lugar, damos prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, as demais coisas, sonhos, projetos, dinheiro, riqueza, fama, status, poder, tudo aquilo que nessa terra existe, é nos acrescentado pela prioridade que damos ao reino. Outra coisa, Paulo diz que as coisas da terra elas são passageiras, e que eu e você não devemos priorizar as coisas da terra, não devemos buscar as coisas da terra, porque elas passam, ok? Mas quando nós damos prioridade para coisas que são do céu, então nós estamos dando prioridade para aquilo que é eterno, para aquilo que nunca passa. Pessoas são frustradas todos os dias porque depositam todas as suas forças e esperanças nas coisas da terra, mas elas acabam não recebendo o reconhecimento que esperavam, elas acabam não alcançando o sonho que desejavam, isso acaba frustrando e algumas pessoas acabam até mesmo ficando doentes, né? Emocionalmente por causa disso. Mas eu quero dizer para você algo muito importante, que quando você deposita sua fé, sua esperança, sua confiança, quando você tem um momento para Deus, Deus ele realiza os teus sonhos, os teus desejos, ele te dá sabedoria para correr atrás deles, e ele nunca te decepciona, ele jamais te decepciona, porque Deus ele é amor, Deus ele se entregou por mim e por você, e consequentemente ele nunca nos decepciona. A palavra de Deus ela nunca passa e ela nunca volta vazia, então tudo aquilo que Deus nos prometeu, Deus há de cumprir. Passa o céu, passa a terra, mas tudo tem o seu tempo de se cumprir, e o tempo de Deus ele é diferente do nosso. Deus não usa relógio, né? Deus ele tem um momento certo, uma hora certa, um momento oportuno para agir. E quando tudo estiver pronto, quando na sua vida tudo estiver preparado, Deus vai agir e vai abençoar a sua vida. Preocupe-se em colocar princípios, em estabelecer metas para a sua vida. Procure fazer o devocional se você não faz. Essa é a mensagem da escola bíblica de hoje, de forma resumida, claro, né? E fica mais uma vez o nosso convite, Bereia News, a escola bíblica dos jovens aqui da Assembleia de Deus de Ituporanga, todos os domingos às 9 horas. Assim que acabar aqui nossa determinação aí do governo do estado de isolamento social, nós vamos estar voltando a realizar as aulas ali na igreja sede, né, da Assembleia de Deus sede aqui de Ituporanga. E você que é jovem, está convidado a participar com a gente todos os domingos. E veja que a escola bíblica ela não só vai mudar a sua vida com Deus, mas ela também muda a sua vida no âmbito social. Porque todos esses ensinamentos, quando colocados em práticas, eles não mudam só a minha vida, meu relacionamento com Deus, não me faz somente conhecido no céu, mas transformam a minha vida como ser humano, como pai, como homem, como pessoa, como aluno, como empregado, como patrão, ele muda em todas as áreas. E com certeza isso é bênção para minha e para a tua vida. Que Deus abençoe você
e até a próxima aula. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Tchau, tchau.